Boa tarde, gente. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio, e nós vamos fazer atividade na apostila de matemática, tá bom? Nós vamos fazer atividades nas páginas 55 até a 59, tá bom? Na última aula da semana passada, nós iniciamos um conteúdo de sólidos geométricos, onde eles tinham que identificar, relacionar o sólido com alguns objetos do dia a dia, com construções, com diversas coisas, Também tiveram atividade que ele teve que escrever o nome desses sólidos, depois comparar com as figuras geométricas planas, enfim, Um conteúdo aí que eles já conhecem há um determinado tempo, que eles tiveram facilidade para fazer, acredito eu. E agora nós vamos dar continuidade a este conteúdo, de figura geométrica, porque a figura geométrica, ela é um conteúdo que está no nosso dia a dia, em diversas coisas, A gente pode observar em tudo, tem geometria. E nós vamos fazer uma atividade agora bem gostosinha de fazer. Na página 55, a criatividade está em toda parte. Então, aí nós temos uma informação que vai falar sobre as formas geométricas, estão nas construções, nas pinturas, nos objetos, em tudo que nos cerca. Observe as formas geométricas nas imagens a seguir. Então, nós temos aqui a imagem de uma pintura na pele, que é feita pelos índios, que eles fazem também através de figuras geométricas, tá vendo que tem linhas bem retinhas, Tem aqui um losango, um retângulo, triângulos, Dá para observar bastante figuras em uma só imagem. Nós temos também aqui uma construção, tá? Isso aqui é a pintura corporal indígena. Esse daqui, é a Catedral da Basílica do Distrito Federal, que também ela é um formato arredondado. Aí nós temos aqui uma parte triangular, tá? E nós temos uma estampa de tecido em almofadas, Almofadas com desenhos geométricos, que também nós podemos observar isso em diversos tecidos, de roupas, que às vezes a gente compra. Tem, às vezes, algumas formas geométricas estampadas nele, ok? E aí você vai levar a criança a pensar e depois tem uma perguntinha aqui embaixo, Existem regularidades nas formas que você vê? Elas se repetem? Sim, tem regularidade, A gente tá vendo que aqui, tem um triângulo vermelho, outro vermelho de ponta cabeça, aí tem um branco virado para cima. E tem uma sequência lógica que determina essas figuras geométricas, Ela não é tipo solto, tudo jogado, ela tem uma sequência, ok? Página 56. Observe o uso de padrões geométricos nesse cesto indígena. Então, aqui nós temos um cesto indígena, que na primeira linha tem losângulos verde. E aqui, no espaço em que o losango não está desenhado, sobra um triângulo, tá vendo? Um triângulo, os triângulos vermelhos. Aí passa uma linha, na linha de baixo, a regularidade é a mesma, a sequência é a mesma, porém o que muda é a cor, tá vendo? Agora aqui já mudou o losango para amarelo, mas o fundo da continua sendo vermelho. E aqui embaixo, quando acaba a bolsa, tá vendo? O cesto, a figura está cortada na metade, que daí é um verde mais clarinho. Destaque um padrão geométrico que aparece no cesto e desenhe nesse espaço. Então, agora a criança vai observar esse padrão geométrico que aparece aqui e ela vai reproduzir nesse espaço de baixo, nesse espaço branco. Então, era como se ela estivesse montando essa estampa do cesto aqui embaixo, tá bom? Deixa ela fazer do jeito que ela conseguir, deixa ela fazer do jeito que ela observou, E utilizando as cores de acordo com as cores do cesto lá de cima, tá? Página 57. Leia este texto. A confecção do artesanato indígena é geralmente uma atividade feita pelas mulheres. Enquanto elas trabalham as fibras, estão cercadas por seus filhos, que aprendem a técnica pela visualização, passando assim os conhecimentos de geração para geração, para construir os artigos que fazem
os indígenas costumam utilizar pigmentos naturais. O que é pigmento? Como se fosse uma tinta, né? A gente quiser fazer alguma coisa de alguma cor, a gente vai numa papelaria, numa loja de artesanato, compra uma tinta de tecido, uma tinta acrílica, uma tinta de papel. O índio, ele não tem isso à disposição dele, esse recurso. Então, ele utiliza o quê? Os pigmentos com material natural, ou seja, o urucum, verduras, frutas, cascas, né, que eles amassam e utilizam para fazer as cores, tá bom? Observe estas cestas e converse com os colegas sobre as cores e padrões geométricos presentes nela. Então, aqui nós temos mais 2 cestos, tá vendo? E nós temos aqui outro padrão, tem outras cores, né? Você vai orientar essa criança a observar. Agora com você, procure em jornais, em revistas, né, panfletos, sites de busca de imagens, de artesanatos e utensílios que utilizam padrões geométricos. Então, esse é o momento onde vocês podem ir na internet e trabalhar com a criança, né, estampas geométricas, tecidos estampados, pinturas indígenas, né, para que eles possam observar como os padrões eles variam bastante. Destaque 2 imagens e junto com os colegas organizem um mural na escola. Essa parte a gente não vai fazer, porque eles não estão na escola, né? Escreva um título no mural, aí seria sobre o mural, então nós não vamos fazer essa parte, mas observar na internet a gente pode, tá? Beleza e harmonia. A gente vai fazer só até a 57, porque aqui já vai entrar outro tema, tá bom? E aí eu acho que vai ficar muito extenso. Não, é isso mesmo, até a 59, desculpa. Beleza e harmonia, é hora de colocar em prática. Então aqui, ó, é uma sequência de figuras geométricas, tá vendo? A sequência de figuras geométricas e suas regularidades. Estão presentes em painéis, faixas decorativas, em vários lugares. Azulejo, né? De parede, a gente costuma ver bastante estampas que retratam figuras geométricas. Então, vamos lá. Observe a sequência das figuras geométricas em cada uma das malhas quadriculadas. Descubra o critério usado e continue a pintar. Então, aqui, ó, vamos lá. Nós temos uma malha quadriculada que é esse retângulo quadriculado que nós temos aqui, que tem um monte de quadradinho. E aí, ó, tá vendo que ele pintou 3 quadradinhos subindo na diagonal. Depois ele dá o espaço de um quadradinho, depois ele vem e pinta mais 3 quadradinhos descendo. Dá um espaço de um quadradinho e pinta mais 3 subindo. Depois dá um espaço, mais 3 descendo. Então, o que a criança vai ter que fazer aqui? Continuar a mesma pintura. Dá um espaço, pintar 3 subindo. Dá um espaço, pintar 3 descendo. Ele vai continuar este mesmo padrão geométrico, utilizando essa mesma cor que é o rosa. Óbvio que o lápis de cor não vai chegar nessa tonalidade, mas não tem problema. Aí vocês, o importante é que seja a mesma cor, tá bom? E aí a criança vai completar até o fim. Depois nós temos um outro padrão geométrico, que é aqui, ó, na atividade B. E nós vamos pintar um quadradinho não, aí pinta 3 e um quadradinho não. Dá um espaço de um quadrado, pinta um quadradinho, sobe na diagonal, pinta 2, desce. Tá vendo? A criança vai ter que observar esse desenho e ela vai continuar aqui. Tá vendo que vai dificultando? E agora aqui, nós temos mais informações e cores diferentes. Então aqui, ó, a criança pintou 2 quadradinhos azuis, 6 quadradinhos vermelhos, 2 azuis, 6 vermelhos, 2 azuis, 6 vermelhos, tá vendo? E vai continuando aqui. E depois, em cima desse vermelho embaixo, 3 verdes, 3 verdes, 3 verdes, 3 verdes. E ela vai continuando aqui esse mesmo padrão até chegar aqui no final, tá bom? Depois, na página 59 e última da nossa de hoje, aqui, ó, tá vendo que já tá feito
A criança só vai observar, a cor em cima é verde, a de baixo azul. Em cima verde, embaixo azul. Ela vai pintar, continuar esse padrão de pintando agora. E aqui também, ó. Esse retângulo maior é vermelho e um quadrado amarelo. Um retângulo vermelho e um quadrado amarelo. A criança vai continuar. Isso, gente, é um exercício muito importante. E a gente faz isso na vida depois, né? Sequência lógica é uma coisa que acompanha a gente nos exames psicotécnicos que nós fazemos no decorrer da vida. Para tirar carta de habilitação, para fazer um concurso público, tem muitos desses exames de sequência lógica. Para que serve? Para saber se a criança entendeu que tem uma lógica e saber se ela está conseguindo identificar qual é a lógica que está sendo seguida ali. Então, uma criança que ela não tem autonomia para seguir uma lógica, automaticamente ela não vai ter autonomia para executar uma função que lhe for designada. Por isso que eles fazem bastante teste de sequência lógica nesses exames psicotécnicos que nós fazemos aí no decorrer da vida. Por isso que é importante começar desde já, fazer com que eles treinem e observem isso, tá? Depois na atividade C. Agora escreva o nome da figura geométrica plana de acordo com as cores que você pintou. Então vamos lá, de azul. Qual figura geométrica é aquela de azul? É um triângulo. Então a criança vai escrever aqui, ó, triângulo. E a verde? Também é um triângulo. Escreve um triângulo. E o amarelo? É um quadrado. E o retângulo? E o vermelho? É um retângulo. Então a criança vai... É óbvio que vocês não vão fazer igual eu com eles, né? Falar pra eles, ó, isso aqui é um triângulo, pinta aí. Não. Você vai estimular a criança a descobrir. Essa forma azul aqui, ó. Qual forma que é? Se a criança olhar e falar assim, é um triângulo, ele já sabe o que é um triângulo. Se ele não souber, você vai falar assim, olha, ele tem 3 partes, ó, tá vendo? Tem uma linha aqui, uma linha aqui e uma linha aqui. Aí, se a criança tiver dificuldade de identificar, porque tem um verdinho do lado, você coloca o papel em cima, tampando para que ele veja só o verde, só o azul, tá vendo? Aí ele vai ter mais facilidade de visualizar sozinho. Mesmo assim, se ele não conseguir, aí você diz a ele que é um triângulo, tá bom? E agora, por último, a criança vai criar um padrão geométrico e vai desenhar aqui na malha, né? Quadriculada na faixa decorativa e por último vai pintar. Então a criança vai vir aqui e ela vai criar o seu próprio padrão. Como que ela pode fazer? Pinta 3 quadrados, deixa 1, pinta 3, deixa 1, pinta 2, pinta 3. E ela vai criar uma sequência lógica que foi feita por ela e eu sugiro que vocês orientem a criança a fazer essa parte, ajudar. Ou vocês podem criar um padrão, escolher 3 linhas e separar com uma régua para a criança utilizar e fazer, dá para fazer vários trabalhos aqui, para a criança realmente colocar em prática os conteúdos que ela aprendeu e o que ela conseguiu entender do que é uma sequência lógica, tá bom? Então, uma boa tarde, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês podem me chamar a qualquer momento. Beijos!